Olá, querida amiga, seja bem-vinda. Hoje vamos falar um pouco sobre ansiedade. O que é ansiedade? Como que ela surge? Eu vou te dar algumas dicas de como eliminar a ansiedade ou pelo menos parte dela da sua vida. Então vamos lá. Qual é a definição de ansiedade? A ansiedade é um sentimento, uma sensação ruim, incômoda, que traz pensamentos ruins, que traz sensação de medo, de angústia, de mal-estar. Esses pensamentos, esse incômodo, essa sensação, ele é baseado em acontecimentos futuros, em algo que não aconteceu. A pessoa fica extremamente preocupada, com medo do que poderá acontecer. Então, para a gente entender isso melhor, vamos abrir um parênteses aqui. Sabemos que tem 3 tempos. Conhecemos passado, presente e futuro. O presente é o aqui e agora, esse momento que a gente sabe. O passado é o que já aconteceu, a gente tem provas, a gente tem documentos daquilo que já aconteceu. Mas o futuro é algo teórico, o futuro não existe. Por quê? O futuro, quando a gente fala sobre ele, a gente está falando sobre hipóteses, suposições, o que poderá acontecer. Mas quando aquilo que a gente pensa ou não pensa acontece, naquele momento aquilo já é presente. Quando a gente fala de futuro, o futuro é apenas uma teoria. Quando o que a gente chama de futuro acontece, ele já deixou de ser futuro, ele passa a ser o presente. As pessoas que têm ansiedade, elas são ligadas ao futuro, a esse tempo que não aconteceu e que não vai acontecer. Porque quando acontecer essas coisas que a pessoa imagina o que não imagina, aquilo já é o presente. Ela vai lidar de outra forma. Então é importante vocês terem esse esclarecimento. Da onde surge a ansiedade? A ansiedade ela é decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Então a gente sabe que quando a pessoa tem um pensamento extremamente acelerado, aquele tipo de pensamento que um já desencadeia o outro, que desencadeia o outro, que desencadeia o outro, quando ela tem esse tipo de pensamento acelerado demais, ela pode ter sim a ansiedade. Aqui abro um novo parênteses. Tem 2 tipos de ansiedade. Tem a ansiedade normal e a ansiedade tóxica. A ansiedade normal é aquele sentimento que todos nós temos em algum momento. Então a ansiedade é aquela preocupação, aquela sensação de não sei o que vai acontecer quando eu vou fazer uma entrevista de trabalho, ou quando eu vou sair para conhecer alguém, ou quando eu vou fazer uma viagem que eu estava esperando muito, ou quando eu vou encontrar alguém que eu não gosto e que aquilo me incomoda. Quando a gente está diante de algumas situações, podem ser boas ou ruins, que a gente não sabe muito o que vai acontecer e aquilo incomoda um pouco, a gente pode dizer que a gente está sentindo ansiedade. Mas essa ansiedade é uma ansiedade normal. Por quê? Mesmo que a gente consegue senti-la, a gente consegue controlá-la. Ela não é maior do que a gente. Essa ansiedade não é tóxica, no sentido que ela vai para o corpo, como outro tipo que eu já vou explicar. É uma ansiedade normal. A gente sente, às vezes até incomoda um pouco, mas ela não chega a nos prejudicar, ela não chega a controlar a nossa vida. Já esse outro tipo de ansiedade tóxica ou nociva, essa é extremamente preocupante. Essa é quando a pessoa não tem o menor controle dos seus pensamentos. O pensamento vem com uma velocidade e numa quantidade gigantesca e a pessoa não consegue frear isso. É o que a gente chama de GEEI, que é um gasto de energia emocional inútil. Por quê? Cada vez que a gente pensa, isso demanda uma energia do nosso cérebro. E quando a gente pensa milhões de coisas que não farão diferença nenhuma, porque a gente não tem controle do que virá acontecer, poderá acontecer ou deixará de acontecer, isso demanda um gasto de energia da nossa mente e do nosso cérebro violento, só que é uma energia inútil, porque a gente não tem controle sobre o que irá acontecer. Só que esse gasto de energia emocional inútil, ele tem consequências muito sérias. Ele geralmente acaba atacando o corpo, porque a mente não suporta aquela preocupação, aquela ansiedade violenta, e aí isso vai para o corpo. Vai para o corpo de que forma? Com diversas, como por exemplo, aquelas pessoas que têm enxaqueca recorrentes o tempo todo, tem dores musculares, tem queda de cabelo, tem taquicardia, sudorese, doenças em geral. Muitas vezes aquilo é uma consequência, um sintoma de que a sua mente não está bem. A sua mente está sofrendo com um gasto de energia emocional
gigantesco e inútil. Por que inútil? Porque aquela preocupação em nada nos ajudará a resolver os nossos problemas. Absolutamente em nada, em nada. Então, a gente, para não sofrer uma ansiedade desse nível tóxica, que chega até a atingir o corpo, a gente tem que controlar esses pensamentos. Eu já vou falar um minutinho para vocês como surgem os pensamentos, porque a gente tem que entender como eles surgem para, eventualmente, poder controlá-los. Antes de responder isso, eu queria dar mais um exemplo. Os pensamentos, existe um elo entre eles, como se fosse uma ligação entre eles. Um pensamento é o gatilho para o próximo, que é o gatilho para o próximo, que é o gatilho para o próximo. Assim funciona a nossa mente, a mente humana. Então, vou dar aqui um exemplo de pensamentos, de gatilhos que podem fazer a pessoa sofrer de ansiedade. Então, chega um homem e começa a pensar: estou investindo no negócio, mas não está indo bem, estou com medo, eu vou perder muita grana. Aí já emenda em outro gatilho. Se eu perder a grana, eu vou ficar muito mal, eu vou ficar sem dinheiro, talvez eu não vou ter dinheiro nem para pagar a escola dos meus filhos, a escola particular. Aí já emenda no outro gatilho. Se eu não tiver dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, a minha esposa não vai me perdoar. Já emenda no outro gatilho. E se isso acontecer, ela é capaz de me largar. E já emenda no outro gatilho. E se ela me largar, eu talvez vou ter que voltar para casa dos meus pais. E se eu voltar para casa dos meus pais, eu vou ficar muito envergonhado. E se eu ficar envergonhado, eu vou ficar deprimido. E se eu ficar deprimido? E assim sucessivamente ocorre o pensamento acelerado. Então, a gente entende que um pensamento está ligado no outro. Então, se eu quero controlar o meu pensamento, eu tenho que identificar qual foi o gatilho inicial que me trouxe a todos os outros pensamentos, certo? Então, primeira dica, identifique qual é aquele gatilho que te leva a uma série de desdobramentos e vai fazer você ficar doente e sofrer com muita ansiedade. Quando a gente identifica esse gatilho, o que a gente faz com ele? A gente também sabe que ficar lutando contra o pensamento direto não é eficiente, provavelmente você vai perder. Então a gente tem outra saída, a gente substitui aquele pensamento que está sendo gatilho para a ansiedade. Então eu substituo ele, penso: eu sou capaz, eu tenho muitas opções, eu sou seguro, eu consigo. Muitas pessoas conseguem, por que eu não vou conseguir? Eu tenho capacidade, eu consigo. Essa é uma primeira possibilidade. Outra, se essa for difícil, essa também se agora, pode ir para a segunda. Pensar em algo que não tenha absolutamente nada a ver com o trabalho, com a grana, com o dinheiro, com o casamento. Outra coisa que me dá prazer. Então, eu vou lembrar de um momento em família, um momento que eu estava muito bem, que eu estava muito feliz, um momento na minha vida profissional que me deu muito prazer. Eu vou substituir o pensamento. Quando eu substituo o pensamento, automaticamente esse novo pensamento vai ter outro tipo de desdobramento. Então, isso é uma dica bem simples. Muitas vezes ela funciona. Então, identificar o que está sendo o seu pensamento gatilho, que está fazendo você ter vários outros tipos de pensamento. Essa é a primeira dica. Então, agora a gente vai falar sobre como surgem os pensamentos na nossa vida. Por que eu penso uma coisa, você pensa outra, o outro acredita em outra coisa? Cada um tem um tipo de pensamento. Porque o seu pensamento desencadeia uma ansiedade e o meu pensamento não desencadeia. Então, para a gente entender isso, vamos entender da onde surgem os nossos pensamentos. Vou ensinar para vocês aqui uma regra de ouro da psicologia. P-S-A-R. Não esqueçam disso. Pensamento gera um sentimento, que por sua vez gera uma ação, que por sua vez vai determinar o seu resultado. Vamos traduzir isso em palavras simples. Eu tenho um pensamento, então eu penso: nossa, eu gostaria de ganhar muito dinheiro. Aí, que sentimento isso me dá? Um sentimento bom. Puxa, imagina eu com tudo que eu quero nessa vida, eu podendo comprar tudo, eu podendo adquirir tudo. Com esse pensamento gerou um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma ação dentro de mim. Para eu conseguir isso, eu tenho que agir. Eu vou agir. E a minha ação vai determinar o meu resultado.
pegando o mesmo exemplo, se eu sou uma pessoa que pensa assim, dinheiro é só para quem nasceu em berço de ouro, dinheiro não cai na árvore, esses são meus pensamentos, só os políticos são ricos, isso vai me gerar um sentimento de, isso não é para mim, isso eu não vou conseguir, isso não é para mim. Vai me gerar que tipo de ação? Não vou, inconscientemente, tá, gente? Às vezes até consciente também, mas inclusive eu não vou nem agir com todo o meu potencial, com tudo que eu poderia, porque o meu pensamento é esse. O meu resultado vai ser proporcional ao meu pensamento. Eu nunca vou chegar lá. Então, essa regra é uma regra fundamental. O pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que vai determinar o seu resultado. Mas, volto à nossa pergunta inicial. O que determina o pensamento? Por que eu penso isso e você pensa diferente em relação ao casamento, em relação ao dinheiro, em relação aos homens em geral, às pessoas? Por quê? O que determina que o meu pensamento é diferente do seu pensamento? Então, isso é um conceito muito importante que eu vou explicar agora. O que determina o nosso pensamento é a nossa programação mental. Cada um de nós não nasce como se fosse uma folha branca. Nós nascemos com características de personalidade, todos nós. Mas, mais do que essas características de personalidade, durante a nossa vida, e principalmente durante a primeira infância, até por volta dos 7 anos de idade, vai se formando a nossa programação mental. E o que é essa programação mental? E quem a forma? Quem forma a nossa programação mental são, em primeiro lugar, os nossos pais ou os cuidadores diretos da criança. Em segundo lugar, irmãos, família, depois amigos, escola, depois a sociedade. Tudo que uma criança vê, tudo que ela ouve, tudo que ela presencia, tudo que ela sente, vai compondo a programação mental dela. E é essa programação que vai gerar o pensamento dela. Então, para entender melhor, essa programação mental, ela é composta de 3 fatores importantes para você saber. O primeiro, todas as frases, tudo ligado ao universo verbal, tudo que uma criança escuta já é a base da programação mental dela. Então, por exemplo, já citamos aqui a questão do dinheiro. Se a pessoa, ela escuta a criança, desde que ela nasce, dinheiro não nasce na árvore, para ganhar dinheiro a gente tem que se matar de trabalhar, só é rico quem rouba. Se a criança nasce ouvindo, cresce ouvindo isso, então, fraseologia relacionada ao dinheiro é essa. Isso vai impactar no pensamento dela muito tempo depois. Ela não vai saber nem de onde veio esse pensamento. Então, primeira coisa que define a programação mental. Tudo que a criança ouve, todo o repertório verbal que a criança ouviu, principalmente dos pais cuidadores e do primeiro núcleo que a criança vive. Segunda coisa que determina a programação mental são os exemplos. Então, o que uma criança sente do pai ou da mãe ou do cuidador direto, aquilo tem uma influência muito grande. Agora, a gente não está se limitando à questão só verbal, a questão do exemplo. O exemplo, muitas vezes, ele não precisa nem ser falado, mas ele é observado pela criança. Como a minha mãe reage a outras pessoas. Como a minha mãe é? A minha mãe é ansiosa, a minha mãe é depressiva, a minha mãe é educada, a minha mãe é uma pessoa querida, a minha mãe é uma pessoa agradável, a minha mãe é uma pessoa seca. Isso são os exemplos, como o meu pai também, né? Os exemplos, eles ficam marcados, selados na programação mental da criança. E o terceiro fator que compõe a programação mental é o que a gente chama de traumas. Traumas entre aspas. Por quê? Trauma não precisa ser um evento gigantesco, um evento trágico que aconteceu na sua vida. Não. Traumas são situações que a criança passa onde ela sofreu, onde ela teve um incômodo, onde ela não foi compreendida e aquilo gerou uma marca na mente da criança. Então vamos lá. Essa programação mental que a gente está falando é o que vai definir o seu pensamento. Então, a programação é composta de 3 fatores. Primeiro, todo o repertório verbal, tudo que a criança escuta, tudo que é falado para ela diretamente, todas as frases,
tudo mais. Segunda coisa, são os exemplos diretos, principalmente dos pais ou dos cuidadores diretos da criança. Terceiro, traumas, pequenos traumas ou situações que não foram agradáveis na vida daquela criança. Esses 3 fatores vão determinar a programação mental. E é essa programação mental que define o nosso pensamento. Então, se hoje eu penso, tudo que eu penso é porque a minha programação mental me direcionou, baseada em todas essas informações que eu recebi lá na infância. Então, voltando, lembra que eu falei para vocês sobre a fórmula mágica? Pensamento gera sentimento, gera ação que vai determinar nossos resultados. Mas a pergunta, o que determina o nosso pensamento? E aqui a resposta, o que determina o nosso pensamento é a nossa programação mental que a gente recebeu. A programação mental, ela foi adquirida, ela foi incorporada na minha vida. Então, às vezes, hoje, vocês passaram 20, 30, 40 anos desde que você era pequeno e você age assim, você nem sabe por quê, você sofre de ansiedade hoje, não sabe de onde vem da sua programação mental, do que você escutou, do que você viu, do que você sentiu. Aquilo plantou uma sementinha na sua mente e fez você, naquela época, criar um pensamento. E esse pensamento, ele vai sendo condicionado. Então, quanto mais você pensa repetidamente a mesma coisa, aquilo acaba se automatizando na sua vida. Então, se passaram 30 anos e você está aí hoje sofrendo com aquela ansiedade que eu não sei nem de onde veio, tento justificar, é por causa do relacionamento, é por causa do trabalho, mas na verdade isso está ligado à sua programação mental. Você aprendeu a sentir isso, você aprendeu a pensar dessa forma. Então, todo o nosso pensamento vem da nossa programação mental. Então, agora vem a pergunta. Então, vocês podem me perguntar, poxa, então, veio tudo da programação mental, então eu estou fadado a viver com a programação mental que eu recebi. Eu não vou mudar nunca, eu vou sofrer de ansiedade e de outras coisas para sempre? Não. Aqui que está a grande dica. Com todos os estudos sobre a mente humana, que vem evoluindo cada vez mais, a gente sabe que existem diversas técnicas para a gente acessar a nossa programação mental e reprogramá-la. Isso é uma grande novidade. No momento que eu posso reprogramar a minha programação mental, eu posso mudar os meus pensamentos, eu posso recondicionar. E aí eu vou mudar automaticamente o que eu sinto. E automaticamente eu vou mudar as minhas ações e eu vou definir os meus resultados. Então, no caso específico agora da ansiedade, as pessoas que sofrem com essa ansiedade, que eu chamo de nociva, de tóxica, muitas vezes ela é desproporcional ao que realmente está acontecendo. Então a pessoa tem uma preocupação excessiva do que vai acontecer. Essa preocupação, a nível consciente e racional, a gente sabe, isso não vai trazer absolutamente nada de bom. Se a preocupação fosse resolver alguma coisa, seria ótimo, mas a preocupação, o medo, não resolve nada, não ajuda em nada, muito pelo contrário. Mas esse sentimento ligado ao seu pensamento está ligado à sua programação. Então, quando você sofre de ansiedade, provavelmente na sua programação mental, ou você teve contato com pessoas extremamente ansiosas, ou você presenciou algo, cenas que te deixaram com muito medo do que poderia acontecer. Pode ser que você passou por traumas pequenos, situações que foram muito dolorosas para você, e que às vezes conscientemente a gente nem lembra, coisas que uma criança passou. Então, se você sente ansiedade hoje, a única forma de você eliminá-la é você entender que isso veio da sua programação mental, certo? Agora, entender que veio da sua programação mental parece simples, né? Como a gente entende isso? Então, eu vou dar 4 dicas para vocês sobre como que a gente pode conseguir reprogramar a nossa mente. Então, a primeira dica, a gente tem que se conscientizar do nosso problema. Então, eu tenho consciência, eu tenho um problema, eu estou sofrendo de ansiedade, eu tenho um medo exagerado do que pode acontecer, eu tenho uma preocupação desproporcional em muitos momentos. Eu tenho que ter essa consciência. Eu estou sofrendo.
primeiro passo é a conscientização. Se você já conseguiu isso, ótimo! Parece simples, mas não é. Muitas vezes outras pessoas que convivem com a gente percebem: você está muito ansiosa, mas a própria pessoa às vezes tem dificuldade de enxergar ou de aceitar. Primeiro passo, conscientização. Segundo passo, entendimento. O que significa esse entendimento? A gente tem que entender se eu tenho esse tipo de sentimento da ansiedade hoje. Esse sentimento está ligado a um pensamento, que está ligado a uma programação mental que eu adquiri lá na minha primeira infância. E isso eu aprendi, eu incorporei, isso não era meu. Então a gente tem que ter essa clareza. Eu incorporei, não sei de onde exatamente, de que pessoa, de que situação, mas eu tenho que ter essa compreensão, esse entendimento. Eu incorporei sentimentos e pensamentos de alguém ou de situações, certo? Terceiro passo, dissociação. Isso é fundamental. Dissociar é separar. Incorporei, mas isso não é meu. Isso eu incorporei do meu pai, da minha mãe, dos meus professores, dos meus irmãos, da sociedade. A gente tem que dissociar. Se você conseguir ter um insight, saber da onde veio, excelente. Se você não conseguir fazer isso sozinho, tudo bem, mas você faça só o passo da dissociação. Entenda que isso não é seu, isso você incorporou de uma dessas figuras. Não apenas pais, irmãos, família, mas às vezes figuras de autoridade ou líderes religiosos. Tudo isso são capazes de influenciar sim também a nossa programação mental. Então tente ver da onde isso pode ter surgido. Então, e aí o quarto passo, então voltando, o primeiro passo é a gente ter consciência, segundo passo, entendimento, terceiro, dissociação, e o quarto é o recondicionamento, reprogramação desses pensamentos, certo? Como eu faço para recondicionar, para mudar esses pensamentos? Eu vou dar algumas dicas que você pode fazer sozinho, mas se não for suficiente para você conseguir se libertar da sua ansiedade, eu garanto que essas 4 dicas vão te ajudar, mas se não for suficiente para você eliminar de uma vez a ansiedade da sua vida, você precisa de ajuda de um terapeuta, ou mais especificamente, a hipnoterapia pode te ajudar de uma forma breve e muito eficaz. Os passos, as dicas que eu dou para você, então, conseguir recondicionar a sua programação mental. Primeiro, a gente sabe, a nível consciente, naquele momento, o que está causando a nossa ansiedade, ligado ao tempo presente. Então, primeiro, se afaste das pessoas ou das situações que te fazem mal. Vocês vão falar para mim, Cíntia, mas não posso me afastar do meu casamento, desse trabalho, eu preciso tanto. Então, preste atenção. A realidade, ela não muda. O fato é o fato. O que muda é a percepção do fato. Se você tem como se afastar de situações tóxicas, se afaste para ontem. Mas se você não tem, por algum motivo, mude a sua percepção. Encare aquilo de outra forma, porque senão você vai sofrer a vida inteira. Então, eu não tenho como sair desse trabalho hoje, mas eu sei que ele está fazendo mal. Ok, eu vou me colocar metas. Eu tenho até o final do ano para encontrar outro trabalho. Então, assim, quando a gente está envolvido por situações ou pessoas tóxicas, a gente tem que ter em mente. Se aquilo está me prejudicando, eu tenho que sair daquela situação. Se for situações que você não pode ou não quer sair imediatamente, você coloque prazos, você coloque datas para acabar com o sofrimento. Não tem outra saída. Então, primeiro, se afaste de situações, pessoas tóxicas. Segundo, valorize o afeto, valorize o amor incondicional, aquele amor que você sente por algumas pessoas e que com certeza sentem por você. Eu não posso acreditar que tem pessoas que falam: eu não sou importante para ninguém nessa vida, não faz diferença se eu existo ou se eu não existo. Eu não acredito nisso. Todo mundo que existe nessa terra tem um propósito, tem algo, uma missão para cumprir. Então você precisa abrir os olhos, saiba que você com certeza é importante na vida de alguém. E tem pessoas que também são importantes para você. Então valorize o afeto, valorize o que você tem de bom, valorize as pessoas que gostam de você, ou valorize as pessoas que você ama. Então, esse é o segundo passo, valorize o afeto. Terceiro, dica prática. Uma dica ligada ao nosso sistema fisiológico, que é a dica muito antiga e muito famosa da respiração.
quando você estiver num momento de extrema ansiedade, taquicardia, sudorese, enfim, outros sintomas mais, você pare o que você está fazendo e você vai respirar 5 vezes, muito devagar. Cada vez que você exala o ar, você vai pensar: estou exalando coisas boas para a minha vida. Cada vez que você inspira, você pensa: estou inalando coisas boas para a minha vida. Cada vez que você expira, exala, estou liberando aquela energia negativa, aquela nuvem cinza de dentro de mim. 5 vezes. Inalo, coisas boas. Exalo, pensamentos incômodos e ruins. 5 vezes. De preferência com os olhos fechados. 5 vezes. Inale coisas boas. Exale aquilo que te faz mal, aquilo que está causando dor e sofrimento para você. E por fim, a última dica é: divida com outra pessoa a sua dor, o seu sofrimento. Com 7 bilhões de pessoas nesse mundo, não é possível que não exista uma pessoa que poderá te ouvir, que seja um amigo, familiar, que seja um terapeuta. Divida, coloque para fora. 2 cabeças, 2 mentes pensam muito melhor do que uma. Divida suas preocupações com alguém que possa te entender, que possa te ajudar, mas faça uma escolha certa. Não divida as suas preocupações e os seus medos com aquela pessoa que você sabe que vai te criticar, que você sabe que vai te colocar mais para baixo. Não, divida com aquelas pessoas que podem te ajudar. Então, gente, vamos lá, fazendo um resumão da nossa aula de hoje. A ansiedade, ela está ligada ao pensamento acelerado. Como eu expliquei, pensamento gera sentimento, gera ação, isso determina o seu resultado. Mas o que gera esse pensamento acelerado? O pensamento acelerado, ele está baseado na nossa programação mental, que ela foi lá e ela foi instituída, ela foi formada pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, família, sociedade, líderes religiosos. Ela foi formada quando a gente era criança. Tudo que uma criança viu, ouviu, sentiu, presenciou, isso determina a programação mental dessa criança e dessa pessoa. Então, hoje, se a gente sofre de alguma coisa, isso provavelmente, possivelmente, está ligada à sua programação mental. E a única forma de você se livrar da dor é você reprogramar a sua mente. E para reprogramar a sua mente, a gente tem que trabalhar nossos pensamentos e a nossa programação. Como? Se conscientizando, compreendendo, dissociando. E aí a gente pode reprogramar. Eu ensinei algumas técnicas simples que você pode fazer isso. Ajuda muito, mas se mesmo assim não for o suficiente, não tem problema. Nós somos seres humanos e a gente tem que ser humilde para saber que a gente precisa de ajuda. Então, não hesite, busque ajuda. A ansiedade é uma doença e como várias outras doenças, ela tem tratamento e tem cura. Então, viva bem, sem ansiedade e busque uma vida melhor. Estou aqui para te ajudar.